Boa tarde, Duda. Boa tarde, telespectadores da TV Prevê, Samuel Ferro e os demais funcionários da casa. Bom, antes de começar, eu quero mandar um beijo para Tatiana, esposa do Roque, que deve estar nos assistindo lá. E a Tatiana teve um probleminha de saúde, né, Tatiana? Mas graças a Deus está tudo contornado e essa guerreira maravilhosa não pode sair do lado do Roque, que foi só você ficar doente, o Roque começa a fazer besteira pro lado de cá. Você tem que ficar mesmo do lado dele, conduzindo o Roque, sendo essa companheira excepcional que você é. Não é isso, Roque? Na verdade, Duda, eu até que gostaria de aproveitar a TV Prevê para agradecer assim, o imenso carinho que centenas de pessoas nos dedicaram nesses quase 90 dias. Né? Nós recebemos muito apoio, muita compreensão, muita solidariedade, muito carinho. Né? Então fica aqui o meu agradecimento, o agradecimento da Tatiana e dos nossos filhos. Falou, Roque. Ô, Roque, o IPTU progressivo, qual o problema? O que é? Qual foi o problema na leitura desse IPTU progressivo, que está sendo considerado anticonstitucional, inadequado? Qual que é a sua lógica? O IPTU progressivo no tempo, ele é uma medida que consta na Constituição Federal, consta no Estatuto das Cidades, consta no plano diretor e nós então apresentamos esse projeto de lei. O que é o IPTU progressivo no tempo, Duda? Para as pessoas entenderem, compreenderem o que é o IPTU. O IPTU progressivo do tempo nada mais é do que fazer com que a propriedade, seja de terrenos ou seja de casas, tenha a sua finalidade social. Aí as pessoas perguntam, mas o que é finalidade social? Um exemplo, eu tenho uma grande área de terreno na zona urbana, de terra na zona urbana. Eu transformo aquilo num jardim, ele cumpriu a sua finalidade social. Eu tenho uma casa na cidade, essa casa está há 5, 6, 7 anos abandonada, eu reformo a casa, vendo ou alugo, essa casa está cumprindo a sua finalidade social. O projeto de lei teve um problema na votação da Câmara, porque o projeto de lei ele não é inconstitucional e não é ilegal. Esse problema já foi resolvido pelo Supremo, inclusive foi votado lá na cidade de São Paulo por maioria, por unanimidade por todos os vereadores. O que ocorreu é que se exigiu quórum qualificado, 11 votos, por uma incompreensão da mesa diretora, que entendia que o IPTU progressivo mexia com o parcelamento do solo. Não, o IPTU progressivo ele se vincula diretamente a tributo, e quando você discute a questão tributária, a votação é maioria simples, não há necessidade de quórum qualificado. Foi apresentado o recurso ontem, a Comissão de Justiça está analisando, o vereador Rossi recebeu a relatoria hoje e provavelmente na sessão de segunda-feira a gente resolve esse problema como nós solicitamos no recurso, ou seja, que seja mantido o quórum mínimo e a votação do IPTU progressivo, que é uma ferramenta importante para a cidade de Bauru, possa começar a ser praticada aqui no nosso município. O Roque, faz uma avaliação rápida, eu nunca perguntei isso para você ainda. Que eu me lembro, não, você já veio várias vezes aqui esse ano, mas como é que você está avaliando a conduta da nossa presidenta da República? Que as bases estão tudo chacoalhadas, né? As bases de apoio. Mas, em termos populares, a Dilma hoje, eu tenho certeza absoluta que tem muito mais prestígio popular que tinha no dia que se elegeu. A presidente Dilma, ela vem dando sequência, sob o ponto de vista mais geral, às políticas que foram desenvolvidas e construídas durante o governo do presidente Lula. Ela assumiu num cenário muito mais complicado economicamente. Nós temos aí as situações de crise econômica se aprofundando em todo o mundo, né? Tem tomado medidas que são medidas importantes em relação a promover o saneamento de atos que são atos que ferem a moralidade pública, né? Então, nesse aspecto, nós apoiamos essas decisões da presidente Dilma de afastar, quando encontra elementos que são elementos que não contribuem para a moralidade do serviço público, afastar, né? Como ela tem feito. E é importante que o faça, né? Então, eu acredito que a presidente Dilma, nesse aspecto, está enfrentando situações mais complicadas, tem uma base de sustentação, e aí entra o problema dos governos de coalizão, né? Nenhum de nós é inocente. Quando a gente traz para dentro de uma aliança, a gente traz aquilo de bom e aquilo de ruim que os partidos políticos têm, né? Então esse é o ônus que o governo tem que pagar por ter feito uma aliança tão ampla, construído uma base de sustentação tão ampla com partidos que historicamente são movidos, né, por valores que a maioria da sociedade brasileira condena. Você acha que se ela continuar nesse estilo de
até o fim na apuração de corrupção, isso pode arriscar a governabilidade dela? Eu acho que não. Eu acho que quando você trabalha dialogando com a população, explicando direitinho, falando diretamente com o povo, nós podemos hoje, de certa forma, desprezar instrumentos de pressão que cumpriram um determinado papel na história do Brasil, mas que hoje eles são contestados. Hoje não existe uma verdade única. Nós temos as redes sociais, nós temos uma série de instrumentos que possibilitam um diálogo mais positivo diretamente com a população. Se a presidente Dilma encarar essa responsabilidade de banir, né, de extirpar, né, do governo federal, das instituições, né, essa praga que é a praga da corrupção, que não começou hoje, não começou ontem, ela já vem de muitos e muitos anos, né, eu acredito que ela terá um grande apoio popular. E se ela fizer isso, se tiver esse apoio popular, eu acredito que a governabilidade dela não estará colocada em risco. Mas as redes sociais é uma coisa que no mundo, principalmente lá no mundo árabe, nos Estados Unidos hoje, e derruba prestígio de presidente, derruba presidente, é uma coisa fantástica. Mas no Brasil esse fenômeno aconteceu já e a mídia não fala. Na campanha do desarmamento, quer dizer, a Globo fez um papel a favor do desarmamento, mas na internet a preocupação da sociedade de que desarmasse, a polícia não dava segurança, e etc, e acabou caindo, não foi isso, né? Então eu acho que realmente hoje, além da mídia convencional, jornal, rádio, televisão, as redes sociais hoje estão adquirindo cada vez mais um papel que pode levar qualquer presidente para baixo ou para cima, né? E qualquer atividade, quer ela seja empresarial ou não, para um outro foco. Você não está enxergando assim também? Eu enxergo. As redes sociais são importantes. De certa forma, elas vieram democratizar mais o direito de opinião, o direito de informação, né? Hoje você tem a blogosfera, você escreve, você debate, você discute. Então, a gente nota que até os meios de comunicação mais tradicionais, eles começam a repensar seus editoriais, as suas posturas, né? Não dá para ficar impondo mais determinadas situações como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Eu acho isso extremamente positivo. Também nunca te perguntei, você que é o grande líder ferroviário e acabou acontecendo, Bauru acabou adquirindo a estação da NOB e de repente o Legislativo não vai mais para lá. Qual a opinião do Roque do Legislativo não ir para o prédio da NOB? Olha, Duda, o prédio é um prédio fantástico, né? Ali funcionou a administração da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Sorocabana e Paulista. Eu, pessoalmente, estou convencido que a Câmara poderia estar no prédio da estação, mas houve uma decisão baseada num estudo de viabilidade e a mesa diretora houve por bem, né, abrir mão de ir para o prédio da estação ferroviária. Nossa expectativa agora é que a reforma do prédio possa ser feita, né? O primeiro andar e o segundo andar possam ser ocupados pela Secretaria de Educação, pela Secretaria da Saúde, e a parte de baixo, o agregado, a antiga Gare, né, possa ser utilizado com a ampla rede de prestação de serviços, né, para que aquilo possa ganhar vida e se inserir nesse projeto inicial de reforma do centro da cidade de Bauru. Roque, vamos rápido para... embora tenha outros assuntos que eu quero conversar com você ainda, mas hoje você está bom, hein? Você está rápido hoje. Estou treinando. Nota 10 para você. Deixa eu falar o seguinte. É voz corrente na cidade hoje que o Rodrigo tem uma grande vantagem para conseguir mais 4 anos na prefeitura. Primeiro, ele está indo bem. Não é ótimo, mas é bom. Trabalhador. Até agora nenhuma nódoa no aspecto honestidade do Rodrigo. E a população entende hoje, não só aqui em Bauru, em todo lugar, que mandato de prefeito é 8 anos. Não é uma coisa que já ficou meio convencional. Com mais 4 anos completa-se um projeto e etc. Você acha que o Rodrigo vai repetir a dobradinha com o PT? Ou você acha que, em vista disso, ele pode buscar outros caminhos?
Olha, pelo que eu tenho Você é bem próximo de tudo que acontece em Bauru nos bastidores, né? Pelo que eu tenho discutido, as alianças nas cidades de médio e grande porte no estado de São Paulo, tanto a direção do Partido dos Trabalhadores quanto a direção do PMDB trabalham no sentido para que elas sejam mantidas e sejam ampliadas. Então, nesse aspecto, eu acredito que, pelo que eu escuto, converso, que vai ser feito um esforço para ser mantida essa aliança. Eu, pessoalmente, um conjunto de filiados do PT, nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, não só na cidade de Bauru, como em outros locais, deveria abrir um debate bastante preciso, um debate bastante generoso, para que o partido pudesse participar do processo eleitoral de forma mais firme, de forma mais autônoma, de forma mais independente. Eu estou convencido que todos os partidos políticos que se reivindicam partidos políticos em eleição de 2 turnos deveriam ter candidatos. E as composições, elas poderiam vir a ser discutidas no segundo turno com base num programa, com uma plataforma muito clara. Porque, infelizmente, Duda, não só aqui em Bauru, como no país inteiro, essas composições para disputar a eleição são mais negócios do que, de fato, plataformas. O prefeito Rodrigo, ele tem um bom índice de aceitação junto à população, mas nós vamos tomar muito cuidado, né? Índice de aprovação junto à população sem uma base social muito bem organizada também pode ter outros tipos de reflexo, né? Porque a opinião pública e o senso comum, ele é muito volátil. Uma hora ele está de um lado, uma hora está do outro, mas o prefeito Rodrigo, em ações pontuais, ele vem tendo um bom desempenho, né? O que eu reivindico, tenho conversado sempre muito honestamente e abertamente com o Rodrigo, é que nós temos questões que são questões de fundo, que precisam ser tratadas com mais serenidade, com mais afinco, né? Olhando a cidade para os 5, para os 10, para os próximos 20 anos. Então você prepara uma cidade. Essa é a tarefa que eu acho e acredito que o Rodrigo poderia cumprir, porque ele é muito jovem. Ele não deveria ter assim, uma preocupação em construir uma carreira muito rápida politicamente, né? Ele teria uma grande contribuição a dar à cidade e, quem sabe, ao Estado, se ele tivesse, e pode até ser que tenha, né, a perspectiva de deixar de ser um prefeito e se tornar um estadista, pensar essa cidade e enfrentar os grandes... Tudo, né? Numa idade que dá para e enfrentar os grandes totens que existem aqui na cidade de Bauru. E é um menino preparado, né? Sim, ele vem se preparando, é um rapaz que tem uma boa cultura, vem aprendendo muito, né? Eu acredito que certas horas falta enfrentar esses totens cristalizados. O que é que nós pensamos para o desenvolvimento de Bauru para daqui 20 anos? Eu acho que esse enfrentamento ele poderia fazer. Você acha que que ele deve se preocupar bastante, né, na escolha do vice? Porque começa a correr uma opinião também. Uma é que o Rodrigo é imbatível. A segunda é que o Rodrigo vai ficar 2 anos, depois sai candidato a deputado. Então quem está elegendo o Rodrigo para 2 anos e o vice por mais 2. Isso deveria ser uma preocupação do Rodrigo na escolha desse vice? Eu acredito que não. E também, pelo que eu conheço pessoalmente do prefeito Rodrigo Agostinho, eu acho que essa tática tosca não passa pela cabeça dele. A não ser que ele dispute a eleição para prefeito, claro, dizendo claramente para as pessoas que irá renunciar ao mandato depois de 2 anos para disputar uma eleição de deputado estadual ou deputado federal. Se ele fizer isso, eu acredito que nós vamos ter um grande problema no processo eleitoral, porque cria uma instabilidade política para a cidade, né? O Rodrigo tem tempo. Ele concorre à reeleição, deve concorrer à reeleição, isso está dado, deve cumprir o seu mandato de 4 anos, e depois deve se preparar, tomar medidas, tomar conhecimento, criar relações, e aí assim disputar uma eleição para deputado estadual, deputado federal, seja lá aquilo que ele decidir junto com aqueles que são seus aliados e seu grupo político, que ele vai construir a sua carreira. Mas eu não apoio... E se tiver a oportunidade, combaterei essa posição. A não ser que diga claramente, você é candidato por 2 anos. Bauru não merece um candidato a prefeito por 2 anos. O prefeito tem que cumprir um mandato de 4 anos. O Jackson da Bela Vista, o vereador, a entrevista que Osiris Silva deu na TV Prevê na semana passada serve de puxão de orelha tanto para o executivo como para o legislativo.
porque eles pensam muito pequeno para a cidade. Abraços. Eu não tive a oportunidade de assistir à entrevista do Dr. Osiris Silva, mas depende do que quer pensar pequeno e do que quer pensar grande. Tudo isso é uma questão de ótica, né? E também o Dr. Osiris Silva, com todo o respeito, ele não é dono de nenhuma verdade absoluta. Ele emite as suas opiniões, a gente respeita, nós temos as nossas opiniões. De fato, foi o que eu acabei de dizer. Nós temos que pensar a cidade não só para o dia de hoje, nós temos que pensar a cidade para o futuro. Mas a lógica política, muitas vezes, não permite que as pessoas pensem a cidade para o futuro. Eu acredito que um passo pequeno que foi dado na cidade de Bauru, e aí sim demonstrou o provincianismo da cidade, foi não ter aprovado o projeto do EIVE, do Estudo de Impacto de Vizinhança na cidade, que é uma ferramenta moderna que está no mundo inteiro agora. O problema não é a generalização de indivíduos. Nós temos que conhecer as relações que tem dentro de uma cidade, o que você enfrenta, o que você não enfrenta. Mas eu acredito que Bauru não é uma cidade que pense pequeno, não. Nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas tem muita gente na cidade de Bauru que está procurando construir uma cidade melhor para todos, né? Enfrentando todas as dificuldades. O Bruno Anderson, eu vou ler, mas acho que você não tem condição de responder. Ele fala o seguinte: boa tarde, moro na Avenida das Bandeiras, junto a ela termina Salvador Filardi. Foram asfaltadas 9 quadras e outras 3 ficaram para trás. Será que isto cairá no esquecimento? Não, eu respondo, não cairá não, é Bruno, né? É, Bruno. Não ficaram 3 quadras não, Bruno, ficaram 2 quadras, a quadra 24 e a quadra 25. As quadras que foram pavimentadas na rua Salvador Filardi, elas integram as 161 quadras que nós trabalhamos em relação à pavimentação de ônibus, de ruas de ônibus. Foi a primeira licitação. Junto com essas 2 quadras, nós temos também a Valdemar G. Ferreira, que está dentro dessa 161 quadras de ônibus. Elas não foram asfaltadas porque implica naquela região fazer galerias. E todos nós, né, acompanhamos a dificuldade que a prefeitura teve para fazer a licitação das galerias. Ela completou a licitação das galerias e a Secretaria de Obras agora espera fechar definitivamente o cronograma das obras e as galerias serão feitas naquela região, inclusive na rua Tiradentes, que vai receber também um grupo grande de galerias para que possa ser pavimentada. Essas ruas das 161 quadras da primeira licitação e mais 74 quadras ali da Vila Industrial que foram colocadas na licitação das 513 quadras. Faltam 97 quadras naquele bairro e que foi uma prioridade do orçamento participativo e que também já foi reivindicado para estar na próxima licitação das 400 quadras que vão ser pavimentadas nesse ano, contratadas nesse ano, e a pavimentação seguir para o ano que vem. Vocês viram que o Roque está falando como líder do prefeito, né? Está sabendo tudo o que está acontecendo no executivo. Não, porque eu acompanho, Duda, essa questão da pavimentação, porque essas 161 quadras de asfalto, a gente não gosta muito de falar as coisas, mas foi o primeiro projeto que nós apresentamos ao prefeito Rodrigo Agostinho para fazer com o programa ProTransportes. Ele optou por fazer com recurso da prefeitura. E por que nós fomos atrás das ruas, das quadras que trafegam ônibus e que não tinha asfalto? Primeiro, para garantir mobilidade. Segundo, para garantir conforto. Terceiro, para garantir que as pessoas chegassem minimamente perto das suas casas. Então nós tivemos esse problema com as galerias e elas vão ser resolvidas. Agora, dizer quando as obras vão começar já não compete ao vereador. Aí é cronograma de obra da Secretaria de Obras, é papel do Executivo. Olha, o Alberto da Casa da Capoeira, você conhece o Alberto. Ele pergunta: boa tarde a todos. Recebi informação que a rede de supermercados que deverá em breve operar na região das Camélias deverá alugar uma área pública, campo de futebol ao lado do condomínio, para estacionamento, contratando isso com o condomínio. Isso é legal? Se a área pública é aquela que pertence ao município, ao Estado ou à União. Se for uma área pública de propriedade do município, para que possa fazer essa concessão de uso para um eventual estacionamento, isso tem que ser discutido e aprovado na Câmara Municipal. Se for propriedade do condomínio, o condomínio, claro, é uma entidade privada, então ele pode fazer a negociação, desde que os condôminos aprovem isso em assembleia, Alberto. Luiz Carlos da Bela Vista pergunta ao vereador: uns tempos atrás, a concessionária da ferrovia de Bauru, a ALL,
estava fazendo limpeza, tirando os vagões ao lado da linha, que serve de moradia para mendigos e como Cracolândia. Essa Cracolândia, polícia, pelo amor de Deus, daqui a pouquinho não tem mais região de Cracolândia, a cidade inteira é Cracolândia. A noite tá terrível. Uma noite dessa eu tive que vir aí por perto nessa região da estação. Olha, vou contar um caso. Você pega já ali a Batista, 1º de agosto, que desce pro viaduto 13 de maio, ali a Cracolândia, ali é umas 10 quadras já, viu, Roque? Entendeu? E uns 10 já estão sentando em portas de toda essa região. Olha direito, e você, jovem, pelo amor de Deus, não tem retorno isso. Você não sai mais dessa porcaria se você entrar nisso aí. Para com isso. Você que entrou, sei lá como é que você vai parar agora. Mas você que não entrou, pelo amor de Deus, não entra numa porcaria dessa que você não sai mais. O senhor ameaçou entrar com uma ação contra a LL, porque a empresa não poderia se desfazer do material. E como ficou essa situação? A cidade hoje está sofrendo com os criadores de mosquitos e vagões abandonados. O que fazer? O que fazer? O Ministério Público, ele ajuizou 2 ações, essas ações já tiveram o trâmite legal. A LL, ela utiliza o pátio ferroviário para fazer depósito de equipamentos e materiais. E nessa ação judicial, como nós temos ali as locomotivas, nós temos vagões, o Ministério Público entende que ela deve preservar esse patrimônio público e nós também entendemos que ela deva preservar esse patrimônio. A empresa tomou algumas ações, ela colocou vigias que estão permanentemente acompanhando e fiscalizando o pátio de manobras da ferrovia, né, para preservar esse patrimônio que não é um patrimônio dela, é um patrimônio público. De fato, os vagões estacionados criam problemas. Né? Esses vagões estacionados criam problemas, como o Duda também acabou de colocar aqui agora. Nós temos na região central de Bauru, principalmente no centro mais antigo, centenas de imóveis abandonados, que servem também para esses desocupados, enfim, pessoas que são viciadas em drogas acabam utilizando. Por isso a importância da aprovação do IPTU progressivo no tempo. Esses imóveis que não têm finalidade social serão obrigados, com a aprovação da lei, a ter finalidade social e a gente passa a recuperar muitas áreas que são áreas degradadas na cidade de Bauru, cujos imóveis não estão servindo para nada, Duda. Única e exclusivamente para especulação imobiliária e ajudando a contribuir para degradar uma região tão importante da cidade de Bauru. Olha, ou a legislação muda em relação ao dependente de crack, ou não sei onde vai parar isso. Não tem que ter, a legislação tem que mudar, não tem que ter condescendência com o viciado de crack. Porque está mais do que divulgado, está mais do que claro que o cara se transforma num lixo humano, que ele vai matar por causa disso, vai matar a mãe, a avó, o pai. Você vê quantos parentes morreram nesse último ano aí por filho viciado em crack? Então, o cara está consciente, a legislação está aí. Se você entrar em crack, você vai virar assassino. Então não tem que ser condescendente. Eu acho que a legislação tem que mudar aí. Eu sei que o Roque pensa um pouco diferente de mim, mas... O Reginaldo da Vila São Paulo. Gostaria de pedir desculpas ao Roque, Reginaldo é um menino bom, hein? Pelas perguntas ofensivas que enderecei a Vossa Excelência da última vez que esteve na TV Prevê. Eu não lembro. Mas a minha pergunta é a seguinte: os companheiros Delúbio, Palocci e o então ministro Alfredo do Nascimento, eles são um problema do governo do PT ou são apenas um sintoma do real problema que existe no governo PT? Olha, na verdade, o Alfredo Nascimento, ele é do PR e integra a base do governo. Se o Palocci, e eu acredito que o Palocci não deveria ter prestado assessoria, e prestou e foi colocado para fora do governo. A ministra, a presidente, tem tomado ações para colocar para fora do governo os casos que surgem. Agora, problemas de corrupção nós temos em todos os governos, independente de partido. Ele é um menino, Reginaldo, uma pessoa que parece ser bem informada. Leia a Folha de São Paulo hoje, que você vai verificar um escândalo envolvendo o governo do PSDB.
né? Isso ultrapassa a questão de partido político. As relações entre o público e o privado no país são relações muito complicadas. E eu me felicito toda vez que o Estado, enquanto Estado, não governos, mas o Estado, enquanto Estado, via pressão da sociedade, consegue colocar para fora das instituições pessoas que são corruptas. Em relação ao caso do Zé Dirceu, o Zé Dirceu teve seu mandato cassado, vai ter seu processo julgado pelo Supremo, né? O processo vai ser julgado e o Supremo Isto é, bateu pesado. E o Supremo vai tomar sua decisão. Veja. E o Supremo vai tomar sua decisão. A Veja cumpre o papel dela, né, que é um papel nazi-fascista, que historicamente, desde o nascimento, foi contra o Partido dos Trabalhadores. Pelo amor de Deus. A Veja, ela não é um instrumento. Vai você defender Zé Dirceu? Eu não estou defendendo o Zé Dirceu. Estou fazendo uma crítica a um veículo de comunicação que, historicamente, desde o nascimento, sempre cumpriu um papel de atacar o Partido dos Trabalhadores. Me lembro da capa da Veja da fundação do PT, quando ela esqueceu todos os debates que foram feitos para a fundação do Partido dos Trabalhadores e colocou o Lula vestido de macacão com a cara de Satanás, dizendo, venceu o Partido do Macacão. Ela faz o papel dela. Agora, saiu essa vez? Eu não lembro só. Na fundação do PT. Eu tenho a história do PT guardada, né? Todo mundo conhece essa revista do Partido dos Trabalhadores, né? Da fundação do PT. A Veja fez o papel dela. Você usou de instrumentos antiéticos. Você tem essa capa? Tem. Mostra para mim. Usou esses instrumentos antiéticos e imorais para fazer um papel de policiamento ao Zé Dirceu. Agora, se encontrou alguma prova, né, de corrupção, alguma prova, apresente as provas e condene. Quem tenha que condenar, seja o Zé Dirceu, o Zé Pedro, o Zé Mário, o Zé Luiz, seja lá quem for. Por enquanto eu estou jogando no pé da Dilma, viu? Estou satisfeito. Mas vamos ver até onde. O Pedro Valentim. Vereador Roque, pelo orçamento que nós temos na Secretaria da Educação de Bauru, poderiam ser criados centros integrados de entretenimento, lazer e educação em bairros que necessitam de mais atenção social e educacional, como ocorreu com os CELs criados na gestão da Marta em São Paulo. O senhor que secretário da Educação poderia materializar esses centros em Bauru? Na verdade, nós temos, Pedro Valentim, que discutir as responsabilidades do município. O município e a Secretaria de Educação, ela tem uma grande demanda que ela precisa responder, que é garantir a construção de EMEIs e EMEIs, né, que são as famosas creches para suprir a falta de vagas. Tem que fazer investimentos maciços na rede de atendimento infantil, das EMEIs e das EMEIs. Eu também defendo que nós deveríamos ter mais centros integrados na cidade de Bauru. Até apresentei uma proposta chamada Centros de Convivência Social Integrados, que poderiam aproveitar essas instituições que já existem em Bauru, patrimônio econômico, trabalhando com várias secretarias, né, para desenvolver esses projetos. Nós temos discutido isso com o Executivo, precisamos sensibilizar ainda mais o Executivo, mas fundamentalmente os recursos da educação, da Secretaria de Educação, têm que ser aplicados na construção de EMEIs e EMEIs para garantir o direito das crianças terem acesso à escola. Acho que essa é, no primeiro passo, o passo fundamental, porque Bauru tem essa demanda. Por fim, nós também temos trabalhado, Pedro. Você está todo dia na Câmara, você está já é o 18º vereador, o Pedro está todo dia na Câmara, né? Então, um exemplo. Nós conseguimos viabilizar para Bauru a construção de 10 praças poliesportivas, num programa do governo federal. Apresentamos essa reivindicação ao Chico Maia, trabalhamos com o Chico. Então será feito um investimento nos próximos 12 meses de 520 mil. Vão ser construídas praças esportivas no Parque Jaraguá, lá na Rua Arnaldo Rodrigues, quadra 17, no Meridota, na Rua Alberto, Quarteirão 2, no Bauru 2000, na Vila Industrial, na Avenida das Bandeiras, na quadra 4, no Jardim Solange, Granja Cecília, Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme, Parque Valde Palmas, que é um local que basicamente não tem nenhuma infraestrutura, o Residencial Nova Bauru e o Núcleo Residencial Alto Alegre. Além disso, serão construídas
2 praças do parque, uma já está definida ali na região da Lúcio Luciano. Nós entramos com o pedido para ser construída uma outra praça do parque, muito bem integrada, na região da Vila Industrial, Santa Cândida, Parque Real, que é uma região um pouco desprovida na cidade. Eu acho que nós estamos trabalhando nesse aspecto, né? Eu acho que outras secretarias poderiam desenvolver outros projetos nesse sentido que você coloca, como, por exemplo, a Secretaria da Cultura, a Secretaria ACEMEL, a Secretaria de Esportes, mas sempre de forma integrada, para não se desperdiçar recursos nem esforços. Uma moradora da Bela Vista é uma diferente do que ela faz. Ela fala para você fazer um apelo para as pessoas economizarem água, plantar árvores e manter as ruas de Bauru limpas, principalmente na Bela Vista, onde ela mora, que precisa ter mais consciência e amor à natureza. Isso é um problema de educação, né, Duda? Claro. Nós ainda vivemos num Gostei desse Nós vivemos num país e numa cidade que ainda se lava calçada com água. Que absurdo. Né? As pessoas não cuidam das suas árvores, enfim, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com a natureza ainda, nós temos que discutir muito com pequenas ações e pequenas medidas, né? Eu acho que atitudes como a da senhora que mandou o e-mail é importante e demonstra um bom nível de consciência, né? Que a gente tem que preservar o planeta, preservar a natureza. O doutor Natanael é advogado. Ele quer a sua opinião. Ele fala que no meio político em Bauru estão comentando muito da aliança do prefeito Rodrigo com o PT. Se isso pode estremecer, não por causa do partido, e sim pela alta rejeição da vice-prefeita, cuja rejeição está sendo sempre confirmada nas urnas. Olha, Natanael, eu não integro o núcleo majoritário da direção do Partido dos Trabalhadores aqui em Bauru, né? Exerço meu mandato de vereador, tenho assento na executiva por conta do mandato. Raramente participo desses debates e participo dessas discussões e nunca participei de um debate onde isso tenha sido colocado de forma explícita. Eu acredito que a direção municipal do PT e a direção estadual do PT terão a acessibilidade necessária para avaliar os rumos que deve tomar do processo eleitoral. E o partido aqui em Bauru, no momento certo, na hora certa, com certeza vai discutir o que é melhor para o Partido dos Trabalhadores. Se é continuar na aliança com o prefeito Rodrigo Agostinho, se é ter a possibilidade de lançar candidatura própria, né? Se for lançar candidatura própria, quem serão os nomes que vão disputar? Você é a favor de uma candidatura própria? Fala a verdade. Eu sou a favor. Eu sou a favor de candidatura própria porque, na minha opinião, o partido tem que ter candidato. Tem que ter candidato, tem que ter plataforma e tem que ter programa. Fora disso, não tendo plataforma, não tendo candidato, não tem programa, os partidos se tornam siglas e estabelecem negócio. E, normalmente, quando se faz negócio em processo eleitoral, quem paga a conta é a população. Roque, infelizmente já estamos com 50 minutos de programa e agora vem o Faria Neto, famoso Faria Neto. Famoso Faria Neto com a esporte. Personagem mais importante de Avaí nos últimos 50 anos. Faria é um grande amigo. Mais alguma coisa, Roque? Eu só gostaria, Dudu, de aproveitar a TV Prevê e a audiência e convidar a população para estar hoje às 18h30 na Câmara Municipal, onde nós vamos realizar a segunda etapa da audiência pública, que discute o projeto de lei que cria a Fundação Pública de Direito Privado na Saúde aqui em Bauru. É um tema vigoroso, um tema portentoso, que não pode ser decidido assim em 10, 15, 20 ou 30 dias. Então nós estamos realizando essas audiências públicas para que as pessoas saibam exatamente o que é que pode ocorrer com a aprovação ou com a não aprovação desse projeto de lei, que implica, ao fim e ao cabo, né, romper com os parâmetros do SUS e instituir em Bauru um processo de terceirização e privatização do atendimento à saúde. Então compareçam à Câmara Municipal, participem dos debates, o secretário Monte vai estar lá, tem que ir lá questionar o secretário. Pedro Valentim vai estar lá, na Tem que estar, o Pedro tem que estar, todas as pessoas têm que ir, tem que cobrar do secretário, discutir, pegar as suas informações, né, e construir a sua opinião, se é a favor ou contra, aí cada um constrói a sua opinião. Nós estamos fazendo o nosso papel de garantir que a população possa ter direito de discutir e debater livremente esse tema. Roque, obrigado pela presença. Obrigado, Dudu. Olha, até quero cumprimentar o Samuel. Samuel, você não imagina o número de e-mails que eu recebi da sua entrevista com o Osiris Silva. E inclusive e-mails pedindo para passar outra vez a entrevista. Eu acho que você deve conseguir um horário aí na grade do Prevê e passar. O Osiris Silva, realmente, independente do que ele pensa e como ele pensa, é uma das pessoas mais bem informadas do país. Um homem que foi presidente da Embratel e ministro, sabe... Embraer. Da Embraer e ministro, sabe aonde estão as coisas, né? Sim.
informação. Muito bem informada, tem uma cultura geral bastante sólida. Muito culto. Né? E um bauruense ilustre para orgulho nosso também, né? É uma pessoa que Bauru tem que se orgulhar de ter uma pessoa como Osiris Silva. Não tenha Silva. dúvida onde ele chegou. E eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. A Parmeira massacrou o Corinthians, não poderia ter tido um fim de semana mais alegre, mais feliz do que esse. Tchau.